Capítulo 14. Da exoneração, da demissão e da aposentadoria. Artigo 109. A exoneração será concedida ao Procurador do Estado mediante requerimento, com efeito retroativo à data do protocolo. Artigo 110. A demissão do Procurador do Estado só poderá ocorrer em decorrência de processo administrativo disciplinar, assegurada a ampla defesa, na forma dos artigos 147 e seguintes desta lei complementar. Artigo 111. O Procurador do Estado aposentado não perderá seus direitos, vantagens e prerrogativas, ficando-lhe assegurados aqueles atribuídos aos Procuradores do Estado em atividade, salvo os incompatíveis com a sua condição de inativo. Título 3. Dos direitos, das garantias e das prerrogativas do Procurador do Estado. Capítulo 1. Das férias, licenças e afastamentos. Artigo 112. O Procurador do Estado terá direito ao gozo de 30 dias de férias anuais, podendo ser divididas em períodos de 15 dias. Parágrafo único. É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade de serviço e pelo máximo de 2 anos consecutivos. Artigo 113. Sem prejuízo dos vencimentos e vantagens pecuniárias, conceder-se-á licença. Inciso 1. Para tratamento de saúde. Inciso 2. Por motivo de doença do cônjuge, companheiro, inclusive na hipótese de união estável homoafetiva, parentes consanguíneos e afins, em linha reta, até o 2º grau. Inciso 3. Maternidade. Inciso 4. Paternidade. Inciso 5. Adoção. Inciso 6. Prêmio. Inciso 7. Para casamento. Inciso 8. Por luto, em virtude de falecimento do cônjuge, companheiro, inclusive na hipótese de união estável homoafetiva, filhos, enteados, pais, padrasto ou madrasta e irmãos, até 8 dias. Inciso 9. Por luto, em virtude de falecimento dos avós, netos e sogros, até 2 dias. Inciso 10. Por acidente de trabalho ou doença profissional. Inciso 11. Compulsoriamente, como medida profilática, nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. Inciso 12. Em outros casos previstos em lei. Artigo 114. O Procurador do Estado, após 5 anos de efetivo exercício, poderá requerer licença com prejuízo dos vencimentos e vantagens pecuniárias para tratar de assuntos particulares pelo prazo de 2 anos, podendo ser negada se inconveniente ao interesse do serviço. Parágrafo único. Não será concedida nova licença antes de decorridos 10 anos do término da anterior. Artigo 115. Os afastamentos de qualquer natureza somente serão concedidos mediante prévia aprovação do Conselho da Procuradoria-Geral do Estado, sob pena de nulidade do ato, exceto para exercer. Inciso 1. Mandato eletivo. Inciso 2. Mandato em entidade de classe de Procurador do Estado. Inciso 3.
cargo de ministro de Estado, de secretário de Estado ou equivalentes. Parágrafo único. É vedado o afastamento durante o estágio probatório, exceto para a participação em certames científicos de duração inferior a 1 semana e nas hipóteses mencionadas nos incisos 1, 2 e 3 deste artigo. Artigo 116. Após 5 anos ininterruptos de serviço público em que não haja sofrido penalidade disciplinar, é assegurado o direito à licença-prêmio de 90 dias, de que trata o inciso 6 do artigo 113 desta Lei Complementar, observando-se os demais termos e condições do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. Artigo 117. São considerados como de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, os dias em que o Procurador do Estado não estiver exercendo suas funções em razão de: Inciso 1. Licenças previstas no artigo 113, sendo que as previstas nos incisos 1 e 2 deverão observar o disposto no artigo 97, parágrafo 1º desta Lei Complementar. Inciso 2. Férias. Inciso 3. Período de trânsito. Inciso 4. Afastamentos previstos nos artigos 115 e 143, inciso 1, ambos desta Lei Complementar. Capítulo 2. Das prerrogativas e das garantias. Artigo 118. São prerrogativas e garantias do Procurador do Estado, além das previstas em lei, notadamente a que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Inciso 1. Não ser constrangido, por qualquer modo ou forma, a agir em desconformidade com a sua consciência ético-profissional. Inciso 2. Requisitar auxílio e colaboração das autoridades públicas para o exercício de suas atribuições. Inciso 3. Requisitar das autoridades competentes certidões, informações, autos de processo administrativo, documentos e diligências necessários ao desempenho de suas funções nos prazos e condições fixadas em decreto. Inciso 4. Utilizar-se dos meios de comunicação estaduais quando o interesse do serviço o exigir. Inciso 5. Postular em juízo ou fora deste, sem instrumento de mandato e com dispensa de emolumentos e custas. Inciso 6. Ter garantida a irredutibilidade de vencimentos nos termos da Constituição Federal. Inciso 7. Obter, sem custo, a carteira funcional. Inciso 8. Obter, mediante reembolso, o custeio da anuidade da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Inciso 9. Dispor de instalações condignas e compatíveis com o exercício de suas funções. Inciso 10. Ter acesso a dados e informações relativos à sua pessoa existentes nos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado, com direito à retificação e à complementação dos mesmos, se o caso. Inciso 11. Computar como tempo de serviço público estadual, para todos os fins, exceto aposentadoria, o tempo de estágio na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Inciso 12.
ter garantida a inviolabilidade por seus atos e manifestações no exercício de suas funções, observado o disposto no inciso 3 do artigo 122 desta lei complementar. Inciso 13. Ter garantida a inamovibilidade em relação ao órgão de execução em que estiver classificado, ressalvadas as hipóteses de remoção, nos termos dos artigos 103 e 104 desta lei complementar. Artigo 119. Em caso de infração penal imputada a procurador do Estado, a autoridade policial dela tomando conhecimento, comunicará o fato ao Procurador-Geral. Artigo 120. A prisão de procurador do Estado, em qualquer circunstância, será imediatamente comunicada ao Procurador-Geral, sob pena de responsabilidade, e será cumprida nos termos da lei que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Título 4. Dos deveres, proibições e impedimentos. Capítulo 1. Dos deveres e das proibições. Artigo 121. São deveres do Procurador do Estado, entre outros previstos em lei. Inciso 1. Defender a ordem jurídica, pugnar pela boa aplicação das leis vigentes e pela celeridade da administração da justiça. Inciso 2. Desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os serviços a seu cargo e os que, na forma da lei, lhe forem atribuídos pelo Procurador-Geral. Inciso 3. Proceder na vida pública e privada de forma que dignifique a função pública. Inciso 4. Zelar pelos bens confiados à sua guarda. Inciso 5. Observar, nos casos indicados em lei, sigilo quanto à matéria dos procedimentos judiciais e administrativos em que atuar, sendo pessoalmente responsável por toda manifestação, em qualquer meio de divulgação, a respeito de matéria judicial ou administrativa a seu cargo. Inciso 6. Residir na sede de exercício, salvo autorização do Procurador-Geral. Inciso 7. Manter assiduidade. Inciso 8. Representar sobre irregularidades que afetem o bom desempenho de suas atribuições. Inciso 9. Sugerir providências tendentes ao aperfeiçoamento dos serviços. Inciso 10. Manter atualizados os seus dados pessoais e curriculares. Artigo 122. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, ao Procurador do Estado é vedado: inciso 1. Aceitar cargo, emprego ou função pública fora dos casos autorizados em lei. Inciso 2. Exercer a advocacia fora do âmbito das atribuições institucionais. Inciso 3. Empregar em qualquer expediente oficial ou intervenção oral, expressão ou termo incompatíveis com o dever de urbanidade, tal como definido pelo Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Inciso 4. Valer-se da qualidade de Procurador do Estado para obter qualquer vantagem. Inciso 5. Exercer o magistério em desacordo com a Constituição Federal, observadas as diretrizes fixadas pelo Procurador-Geral e pelo Corregedor-Geral. Capítulo 2. Dos impedimentos e das suspeições. Artigo 123. É defeso ao Procurador do Estado exercer suas funções em processo judicial ou administrativo,
Inciso 1. Em que seja parte ou de qualquer forma interessado. Inciso 2. Em que haja atuado como advogado de qualquer das partes. Inciso 3. Em que seja parte ou tenha interesse cônjuge ou companheiro, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. Inciso 4. Nos casos previstos na legislação processual e na lei que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Artigo 124. O procurador do Estado não poderá participar de comissão ou banca de concurso, intervir no seu julgamento e votar sobre organização de lista para promoção quando concorrer parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, bem como seu cônjuge ou companheiro. Artigo 125. Não poderão servir sob a chefia imediata de procurador do Estado o seu cônjuge ou companheiro e parentes consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Artigo 126. O procurador do Estado dar-se-á por suspeito quando: inciso 1. Houver interesse moral. Inciso 2. Houver proferido parecer favorável à pretensão deduzida em juízo pela parte adversa. Inciso 3. Ocorrer qualquer dos demais casos previstos na legislação processual. Artigo 127. Nas hipóteses previstas neste capítulo, o procurador do Estado comunicará ao seu superior hierárquico imediato, em expediente próprio, os motivos do impedimento ou da suspeição, para que este os acolha ou rejeite. Parágrafo único. Aplicam-se ao Procurador-Geral as disposições deste capítulo, observado o seguinte: número 1. Nos casos de procedimento disciplinar, será observado o disposto no artigo 168 desta lei complementar. Número 2. Nos demais casos, o Procurador-Geral, em ato fundamentado, encaminhará a matéria ao seu substituto legal ou a submeterá ao governador. Título 5. Do regime disciplinar. Capítulo 1. Das atividades correicionais. Artigo 128. Além de vistorias e de inspeções, a atividade funcional dos integrantes da carreira de procurador do Estado está sujeita a: inciso 1. Correição permanente. Inciso 2. Correição ordinária. Inciso 3. Correição extraordinária. Artigo 129. Correição permanente é a realizada pelos chefes dos órgãos de execução da Procuradoria-Geral do Estado, sem prejuízo da competência da Corregedoria. Parágrafo 1º. Fica assegurado ao responsável pela correição permanente o livre acesso aos arquivos existentes na respectiva unidade que contenham os trabalhos executados pelo Procurador do Estado. Parágrafo 2º. Compete ao Procurador do Estado-chefe informar ao Corregedor-Geral os dados relevantes extraídos das correições permanentes, quando for o caso. Artigo 130. Correição ordinária é a realizada bienalmente pelo Corregedor-Geral e pelos corregedores auxiliares em todos os órgãos da Procuradoria-Geral do Estado para verificar a regularidade e a eficiência dos serviços, bem como a atuação do Procurador do Estado em exercício na respectiva unidade. Parágrafo único. A periodicidade prevista neste artigo
poderá ser reduzida em relação a qualquer órgão da Procuradoria-Geral do Estado, a critério do Corregedor-Geral. Artigo 131. Correição extraordinária é a realizada pelo Corregedor-Geral e pelos corregedores auxiliares de ofício ou por determinação do Procurador-Geral. Artigo 132. Qualquer pessoa poderá representar ao Corregedor-Geral sobre abusos, erros ou omissões cometidos por integrantes da carreira de Procurador do Estado. Artigo 133. Concluída a correição, o Corregedor-Geral apresentará ao Procurador-Geral relatório circunstanciado dos fatos apurados e das providências adotadas, propondo as que excedam as suas atribuições. Capítulo 2. Das infrações, penalidades e prescrição. Artigo 134. Os procuradores do Estado são passíveis das seguintes sanções disciplinares: inciso 1, repreensão; inciso 2, suspensão; inciso 3, multa; inciso 4, demissão; inciso 5, demissão a bem do serviço público; inciso 6, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 135. As sanções previstas no artigo 134 desta lei complementar serão aplicadas: inciso 1, a de repreensão em caso de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres; inciso 2, a de suspensão, que não excederá 90 dias, será aplicada em caso de falta grave ou de reincidência; inciso 3, a de multa será aplicada na forma e nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento; inciso 4, a de demissão nos casos de: letra A, abandono de cargo, consistente na interrupção do exercício pelo Procurador do Estado por mais de 30 dias consecutivos; letra B, inassiduidade por ausência ao serviço, sem causa justificável, por mais de 45 dias interpoladamente, no período de 12 meses; letra C, procedimento irregular de natureza grave; letra D, ineficiência no serviço; letra E, aplicação indevida de recursos públicos; letra F, exercício da advocacia fora do âmbito das atribuições institucionais; inciso 5, a de demissão a bem do serviço público nos casos de: letra A, lesão dolosa aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio estadual ou de bens confiados à sua guarda; letra B, aceitação ilegal de cargo, emprego ou função pública; letra C, exercício da advocacia contra o Estado de São Paulo e suas autarquias; letra D, prática de ato com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública; letra E, prática de ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública e a fazenda estadual ou previsto nas leis relativas à segurança e à defesa nacional; letra F, prática de outros atos definidos como crime apenados com reclusão ou crime inafiançável e imprescritível nos termos da Constituição Federal; letra G, prática de ato definido em lei como crime contra o sistema financeiro
ou de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores. Letra H. Prática de ato definido em lei como de improbidade. Inciso 6. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade nos casos de infração punível com demissão ou demissão a bem do serviço público praticada durante o exercício de cargo. Parágrafo 1º. A pena de suspensão acarreta a perda dos direitos e das vantagens decorrentes do exercício do cargo, não podendo ter início durante os períodos de férias ou de licença do infrator. Parágrafo 2º. A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá convertê-la em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, devendo o procurador do Estado, neste caso, permanecer em exercício. Parágrafo 3º. Considera-se reincidência, para os efeitos desta lei complementar, a prática de nova infração dentro de 5 anos, contados do cumprimento da sanção disciplinar. Artigo 136. Na aplicação das penas disciplinares, considerar-se-ão os antecedentes do infrator, a natureza e a gravidade da infração, as circunstâncias em que foi praticada e os danos que dela resultaram ao serviço público. Artigo 137. As penas serão impostas pela autoridade competente após prévia manifestação do Conselho da Procuradoria-Geral do Estado no processo administrativo disciplinar ou sindicância, conforme o caso, devendo constar do assentamento individual do punido. Artigo 138. Para aplicação das penalidades previstas no artigo 134 desta lei complementar, são competentes: inciso 1, o governador; inciso 2, o procurador-geral. Artigo 139. Extingue-se a punibilidade pela prescrição. Inciso 1. Em 2 anos da infração punível com repreensão, suspensão ou multa. Inciso 2. Em 5 anos da infração punível com demissão, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Inciso 3. No prazo da prescrição em abstrato da pena criminal, se for superior a 5 anos, na hipótese de a infração ser prevista em lei como infração penal. Artigo 140. A prescrição começa a correr: inciso 1, do dia em que a falta for cometida; inciso 2, do dia em que tenha cessado a continuação ou a permanência nas faltas continuadas ou permanentes. Parágrafo 1º. Interrompe a prescrição a portaria que instaura a sindicância ou a que instaura processo administrativo. Parágrafo 2º. O lapso prescricional corresponde: número 1, na hipótese de desclassificação da infração, ao da pena efetivamente aplicada. Número 2, na hipótese de mitigação ou atenuação, ao da pena em tese cabível. Parágrafo 3º. A prescrição não corre: número 1, enquanto sobrestado o procedimento administrativo para aguardar decisão judicial, na forma do artigo 141, parágrafo 1º, item 3 desta lei complementar. Número 2. Enquanto insubsistente o vínculo funcional que venha a ser restabelecido.
Parágrafo 4º. A decisão que reconhecer a existência de prescrição deverá determinar desde logo, quando for o caso, as providências necessárias à apuração da responsabilidade pela sua ocorrência. Capítulo 3. Do procedimento disciplinar. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 141. As infrações disciplinares imputadas a procurador do Estado serão apuradas mediante os seguintes procedimentos, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Número 1. Inciso 1. Sindicância, quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de repreensão, suspensão ou multa. E número 2. Processo administrativo, quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de demissão a bem do serviço público e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Parágrafo 1º. Os procedimentos disciplinares de que trata este artigo, número 1, serão realizados exclusivamente pela Corregedoria da Procuradoria-Geral do Estado e presididos pelo Corregedor-Geral ou por corregedor auxiliar por ele designado. Número 2. Terão caráter sigiloso, exceto a decisão final e a que julgar recurso ou revisão, que serão publicadas no Diário Oficial do Estado dentro do prazo de 8 dias e averbadas no registro funcional do Procurador do Estado. Número 3. Não poderão ser sobrestados, salvo para aguardar decisão judicial, mediante despacho motivado da autoridade competente para aplicar a pena, observado o disposto no artigo 140, parágrafo 3º, item 1 desta lei complementar. Parágrafo 2º. Quando não houver elementos suficientes para a caracterização da infração ou da sua autoria, será instaurada apuração preliminar de natureza investigativa. Artigo 142. Os procedimentos disciplinares de que trata o artigo 141 desta lei complementar serão instaurados por determinação: inciso 1, do Procurador-Geral, inciso 2, do Corregedor-Geral, inciso 3, do Conselho da Procuradoria-Geral do Estado. Artigo 143. Determinada a instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, ou no seu curso, havendo conveniência para a instrução ou para o serviço, poderá o Corregedor-Geral, por despacho fundamentado, ordenar as seguintes providências. Inciso 1. Afastamento preventivo do Procurador do Estado, quando o recomendar a moralidade administrativa ou a apuração do fato, sem prejuízo de vencimentos ou vantagens, até 180 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período. Inciso 2. Designação do Procurador do Estado acusado para o exercício de atividades exclusivamente burocráticas até decisão final do procedimento. Inciso 3. Comparecimento obrigatório em periodicidade a ser estabelecida para tomar ciência dos atos do procedimento. Parágrafo 1º. A autoridade que determinar a instauração ou presidir a sindicância ou processo administrativo poderá representar ao Corregedor-Geral para propor a aplicação das medidas previstas neste artigo, bem como sua cessação ou alteração. Parágrafo 2º. O Corregedor-Geral poderá, a qualquer momento, por despacho fundamentado, fazer cessar ou alterar as medidas previstas neste artigo.
Artigo 144. O período de afastamento preventivo computa-se como de efetivo exercício, não sendo descontado da pena de suspensão eventualmente aplicada. Artigo 145. Nas hipóteses previstas no artigo 135, inciso 1, e após a portaria de instauração da sindicância a que se refere o artigo 146, ambos desta lei complementar, o Corregedor-Geral proporá ao Procurador do Estado acusado a suspensão do procedimento pelo prazo de 1 ano, desde que não tenha sido apenado por outra infração disciplinar nos últimos 5 anos. Parágrafo 1º. O Corregedor-Geral especificará as condições da suspensão, em especial a apresentação de relatórios trimestrais de atividades e a frequência regular sem faltas injustificadas. Parágrafo 2º. A suspensão será revogada se o beneficiário vier a ser processado por outra falta disciplinar ou se descumprir as condições estabelecidas no parágrafo 1º deste artigo, prosseguindo-se, neste caso, os procedimentos disciplinares cabíveis. Parágrafo 3º. Expirado o prazo da suspensão e tendo sido cumpridas suas condições, o Corregedor-Geral encaminhará os autos ao Procurador-Geral para a declaração da extinção da punibilidade. Parágrafo 4º. Não será concedido novo benefício idêntico durante o dobro do prazo da anterior suspensão, contado da declaração de extinção da punibilidade, na forma do parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. Durante o período da suspensão, não correrá prazo prescricional, ficando vedado ao Procurador do Estado acusado ocupar cargo em comissão ou exercer função de confiança. Seção 2. Da sindicância. Artigo 146. Aplicam-se à sindicância as regras previstas nesta lei complementar para o processo administrativo disciplinar com as seguintes modificações. Inciso 1. A autoridade sindicante e cada acusado poderão arrolar até 3 testemunhas. Inciso 2. A sindicância deverá estar concluída em 60 dias. Seção 3. Do processo administrativo disciplinar. Artigo 147. O processo administrativo disciplinar será instaurado mediante portaria do Corregedor-Geral no prazo de 8 dias contados do recebimento da determinação a que se refere o artigo 142 desta lei complementar. Parágrafo 1º. A portaria deverá conter o nome e a identificação do acusado, a infração que lhe é atribuída, com descrição dos fatos, indicação das normas infringidas e a penalidade mais elevada em tese cabível. Parágrafo 2º. As publicações relativas a processo administrativo disciplinar mencionarão o respectivo número, omitindo o nome do acusado, que será identificado pelas iniciais, exceto na citação por edital e nas hipóteses mencionadas no artigo 141, parágrafo 1º, item 2 desta lei complementar. Parágrafo 3º. As citações e intimações no processo administrativo disciplinar serão feitas no prazo de 10 dias e as notificações das partes e dos interessados no prazo de 48 horas antes da realização do ato processual objeto da respectiva comunicação. Artigo 148. A autoridade processante será secretariada por servidor da Procuradoria-Geral do Estado
exceto nas audiências e nos atos promovidos fora da capital, quando poderá ser indicado servidor devidamente compromissado para tal fim. Artigo 149. Aplicam-se à autoridade processante e ao secretário as hipóteses de impedimento e suspeição previstas nesta lei complementar. Parágrafo único. Não poderá ser encarregado da apuração procurador do Estado em estágio probatório. Artigo 150. O corregedor auxiliar ou servidor designado para os fins do artigo 148 desta lei complementar deverá comunicar, desde logo, ao corregedor-geral impedimento ou suspeição que houver. Artigo 151. Autuada a portaria e demais peças preexistentes, designará a autoridade processante dia e hora para audiência de interrogatório, determinando a citação do acusado e a notificação do denunciante, se houver. Artigo 152. O acusado será citado pessoalmente e poderá constituir advogado, que será intimado por publicação no Diário Oficial do Estado para os atos do processo. Parágrafo 1º. O mandado de citação deverá conter: número 1, cópia da portaria. Número 2, data, hora e local do interrogatório, que poderá ser acompanhado pelo advogado do acusado. Número 3, data, hora e local da oitiva do denunciante, se houver, que poderá ser acompanhada pelo advogado do acusado. 4. Cientificação de que o acusado será defendido por advogado dativo, caso não constitua advogado próprio. 5. Informação de que o acusado poderá arrolar testemunhas e requerer provas no prazo de 3 dias após a data designada para o seu interrogatório. 6. A advertência de que o processo será extinto se o acusado pedir exoneração até o interrogatório, quando se tratar exclusivamente de abandono de cargo, bem como de inassiduidade. Parágrafo 2º. A citação do acusado será feita pessoalmente, por intermédio do respectivo superior hierárquico ou via postal, com aviso de recebimento. Parágrafo 3º. Não sendo encontrado ou furtando-se a citação, o acusado será citado por edital, publicado uma única vez no Diário Oficial, no mínimo 10 dias antes do interrogatório. Parágrafo 4º. Não comparecendo o acusado, será declarada sua revelia, designando-se para promover-lhe a defesa um advogado dativo, salvo se o indiciado constituir advogado, o que poderá fazer a qualquer tempo. Parágrafo 5º. O advogado será intimado por publicação no Diário Oficial do Estado, de que conste seu nome e número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, bem como os dados necessários à identificação do procedimento. Artigo 153. Havendo denunciante, este deverá prestar declarações no interregno entre a data da citação e a fixada para o interrogatório do acusado, sendo notificado para tal fim. Parágrafo 1º. A oitiva do denunciante deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado, próprio ou dativo. Parágrafo 2º. O acusado não assistirá à inquirição do denunciante, podendo, antes de ser interrogado,
ter ciência das declarações que aquele houver prestado. Artigo 154. A autoridade processante indeferirá aos requerimentos impertinentes ou meramente protelatórios, fundamentando a decisão da qual se intimará o acusado. Artigo 155. Comparecendo ou não o acusado ao interrogatório, inicia-se o prazo de 3 dias para requerer a produção de provas ou apresentá-las. Parágrafo 1º. O presidente e cada acusado poderão arrolar até 5 testemunhas. Parágrafo 2º. A prova de antecedentes do acusado será feita exclusivamente por documentos até as alegações finais. Parágrafo 3º. Até a data do interrogatório, será designada a audiência de instrução. Artigo 156. Na audiência de instrução, serão ouvidas pela ordem as testemunhas arroladas pela autoridade processante e pelo acusado. Parágrafo único. Tratando-se de servidor público, seu comparecimento poderá ser solicitado ao respectivo superior imediato com as indicações necessárias. Artigo 157. A testemunha não poderá se eximir de depor, salvo se for ascendente, descendente, cônjuge, ainda que legalmente separado, companheiro, irmão, sogro e cunhado, pai, mãe ou filho adotivo do acusado, exceto quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. Parágrafo 1º. Se o parentesco das pessoas referidas for com o denunciante, ficam elas proibidas de depor, observada a exceção deste artigo. Parágrafo 2º. O servidor que se recusar a depor sem justa causa terá suspenso o pagamento de seu vencimento ou remuneração pela autoridade competente até que satisfaça essa exigência mediante comunicação da autoridade processante. Parágrafo 3º. O servidor que tiver de depor como testemunha fora da sede de seu exercício terá direito a transporte e ao recebimento de diárias na forma da legislação em vigor, podendo ainda ser expedida carta precatória para esse efeito à autoridade do domicílio do depoente. Parágrafo 4º. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessadas quiserem testemunhar. Artigo 158. A testemunha que morar em comarca diversa poderá ser inquirida pela autoridade do lugar de sua residência, expedindo-se para esse fim carta precatória com prazo razoável intimada à defesa. Parágrafo 1º. Deverá constar da carta precatória a síntese da imputação e os esclarecimentos pretendidos, bem como a advertência sobre a necessidade da presença de advogado. Parágrafo 2º. A expedição da carta precatória não suspenderá a instrução do procedimento. Parágrafo 3º. Fim do prazo marcado, o procedimento poderá prosseguir até final decisão. A todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos. Artigo 159. As testemunhas arroladas pelo acusado comparecerão à audiência designada, independentemente de notificação. Parágrafo 1º.
deverá ser notificada a testemunha cujo depoimento for relevante e que não comparecer espontaneamente. Parágrafo 2º. Se a testemunha não for localizada, a defesa poderá substituí-la, se quiser, levando na mesma data designada para a audiência outra testemunha, independentemente de notificação. Artigo 160. Havendo mais de um acusado, os prazos serão comuns e em dobro. Artigo 161. Em qualquer fase do processo administrativo disciplinar, poderá a autoridade processante, de ofício ou a requerimento da defesa, ordenar diligências que entenda convenientes. Parágrafo 1º. As informações necessárias à instrução do processo serão solicitadas diretamente, sem observância de vinculação hierárquica, mediante ofício, do qual cópia será juntada aos autos. Parágrafo 2º. As informações a que se refere o parágrafo 1º deste artigo poderão ser obtidas por meio eletrônico oficial, devendo ser juntada via impressa aos autos. Parágrafo 3º. Sendo necessário o concurso de técnicos ou de peritos oficiais, a autoridade processante os requisitará, observadas as hipóteses de impedimento e suspeição previstas nesta lei complementar. Artigo 162. Durante a instrução, os autos do processo administrativo disciplinar permanecerão na repartição competente. Parágrafo 1º. Será concedida ao acusado vista dos autos, mediante simples solicitação, desde que não prejudique o curso do procedimento, bem como extração de cópias, por meio de requerimento e com especificação das peças processuais de seu interesse. Parágrafo 2º. A concessão de vista será obrigatória no prazo para manifestação do acusado ou para apresentação de recursos, mediante publicação no Diário Oficial do Estado. Parágrafo 3º. Não corre o prazo senão depois da publicação a que se refere o parágrafo 2º deste artigo e desde que os autos estejam efetivamente disponíveis para a vista. Parágrafo 4º. Ao advogado é assegurado o direito de retirar os autos da repartição, mediante recibo, durante o prazo para manifestação de seu representado, salvo na hipótese de prazo comum, quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos na repartição, reconhecida pela autoridade processante em despacho motivado. Artigo 163. Serão indeferidos pela autoridade processante, mediante decisão fundamentada, os requerimentos desnecessários ao esclarecimento do fato e as provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Artigo 164. Quando, no curso do procedimento, surgirem fatos novos imputáveis ao acusado, poderá ser promovida a instauração de novo procedimento para sua apuração ou, caso conveniente, a ditada portaria, reabrindo-se oportunidade de defesa. Artigo 165. Encerrada a fase probatória, dá-se-á vista dos autos à defesa, que poderá apresentar alegações finais no prazo de 7 dias. Parágrafo único. Não apresentadas no prazo as alegações finais, a autoridade processante designará advogado dativo, assinando-lhe novo prazo.
Artigo 166. O relatório deverá ser apresentado no prazo de 10 dias, contados da apresentação das alegações finais. Parágrafo 1º. O relatório deverá descrever, em relação a cada acusado, separadamente, as irregularidades imputadas, as provas colhidas e as razões de defesa, propondo a absolvição ou a punição, indicando, neste caso, a pena que entender cabível. Parágrafo 2º. O relatório deverá conter também a sugestão de quaisquer outras providências de interesse do serviço público. Artigo 167. Concluído o procedimento com a elaboração do relatório opinativo, os autos serão enviados pelo Corregedor-Geral no prazo de 48 horas ao Conselho da Procuradoria-Geral do Estado para deliberação. Parágrafo único. O Conselho poderá: número 1. Determinar ou propor novas diligências. 2. Reconhecer a existência de defeitos ou de nulidades e determinar ou propor as providências para o saneamento, quando for o caso. 3. Propor o arquivamento, a absolvição ou a condenação. 4. Propor a aplicação de penalidade. 5. Determinar ou propor qualquer providência de interesse da administração. Artigo 168. Encerrada a apreciação do procedimento, o Conselho emitirá parecer conclusivo e encaminhará os autos ao Procurador-Geral que, em 10 dias, os decidirá ou, nas hipóteses de impedimento e suspeição previstas nesta lei complementar, os encaminhará ao Governador para decisão. Artigo 169. A conclusão do processo administrativo disciplinar poderá indicar fundamentadamente a remoção compulsória do indiciado. Artigo 170. Terão forma processual resumida, quando possível, todos os termos lavrados pelo secretário, quais sejam: autuação, juntada, conclusão, intimação, data de recebimento, bem como certidões e compromissos. Parágrafo 1º. Toda e qualquer juntada aos autos se fará na ordem cronológica de apresentação, rubricando o presidente as folhas acrescidas. Parágrafo 2º. Todos os atos ou decisões, cujo original não conste do processo, nele deverão figurar por cópia. Artigo 171. Constará sempre dos autos da sindicância ou do processo a folha de serviço atualizada do indiciado. Artigo 172. Quando ao procurador do Estado se imputar crime praticado na esfera administrativa, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo providenciará para que se instaure simultaneamente o inquérito policial. Parágrafo único. Quando se tratar de crime praticado fora da esfera administrativa, a autoridade policial cientificará a autoridade administrativa. Artigo 173. As autoridades responsáveis pela condução do processo administrativo e do inquérito policial se auxiliarão para que os mesmos se concluam dentro dos prazos respectivos. Artigo 174. Quando o ato atribuído ao procurador do Estado for considerado criminoso,
serão remetidas à autoridade competente cópias autenticadas das peças essenciais do processo. Artigo 175. Não será declarada a nulidade de nenhum ato processual que não houver influenciado na apuração da verdade substancial ou diretamente na decisão do processo administrativo, disciplinar ou sindicância. Artigo 176. Dos atos, termos e documentos principais do processo administrativo disciplinar, extrair-se-ão cópias para a formação de autos suplementares. Artigo 177. Ao término do processo administrativo, os autos serão arquivados na Corregedoria da Procuradoria-Geral do Estado. Artigo 178. Decorridos 5 anos de efetivo exercício, contados da data do cumprimento da sanção disciplinar, sem cometimento de nova infração, não mais poderá aquela ser considerada em prejuízo do acusado, inclusive para efeito de reincidência. Parágrafo único. A demissão e a demissão a bem do serviço público acarretam a incompatibilidade para nova investidura em cargo, função ou emprego público pelo prazo de 5 e 10 anos, respectivamente. Artigo 179. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar é de 90 dias, contados da data da citação do acusado. Seção 4. Do processo por abandono do cargo e por inassiduidade. Artigo 180. Verificada a ocorrência de faltas ao serviço que caracterizem abandono de cargo, bem como inassiduidade, o superior imediato comunicará o fato à autoridade competente para determinar a instauração de processo disciplinar, instruindo a representação com cópia da ficha funcional do Procurador do Estado e com atestados de frequência. Artigo 181. Não será instaurado processo para apurar abandono de cargo, bem como inassiduidade, se o Procurador do Estado tiver pedido exoneração. Artigo 182. Extingue-se o processo instaurado exclusivamente para apurar abandono de cargo, bem como inassiduidade, se o indiciado pedir exoneração até a data designada para o interrogatório ou por ocasião deste. Artigo 183. A defesa só poderá versar sobre força maior, coação ilegal ou motivo legalmente justificável. Seção 5. Dos recursos. Artigo 184. Da decisão que aplicar a penalidade caberá. Inciso 1. Recurso hierárquico, quando aplicada a pena pelo Procurador-Geral do Estado. Inciso 2. Pedido de reconsideração, quando aplicada a pena pelo Governador. Parágrafo 1º. O recurso, cabível uma única vez, da decisão que aplicar penalidade, será interposto pelo acusado no prazo de 30 dias, contados da publicação da decisão impugnada no Diário Oficial do Estado ou da intimação pessoal do Procurador do Estado, quando for o caso. Parágrafo 2º. Do recurso deverá constar, além do nome e da qualificação do recorrente, a exposição das razões de inconformismo. Parágrafo 3º.
O procurador-geral terá o prazo de 10 dias para, motivadamente, manter ou reformar sua decisão, ouvido o Conselho da Procuradoria-Geral do Estado. Parágrafo 4º. Mantida a decisão ou reformada parcialmente, será imediatamente encaminhada a reexame pelo superior hierárquico. Parágrafo 5º. A pena imposta não poderá ser agravada pela decisão do recurso. Parágrafo 6º. O recurso será apreciado pela autoridade competente, ainda que incorretamente denominado ou endereçado. Artigo 185. Os recursos de que trata esta lei complementar não têm efeito suspensivo. Os que forem providos darão lugar às retificações necessárias, retroagindo seus efeitos à data do ato punitivo. Capítulo 4. Da revisão. Artigo 186. Admitir-se-á, a qualquer tempo, a revisão de punição disciplinar de que não caiba mais recurso, se surgirem fatos ou circunstâncias ainda não apreciados ou vícios insanáveis de procedimento que possam justificar a redução ou anulação da pena aplicada. Parágrafo 1º. A simples alegação da injustiça da decisão não constitui fundamento do pedido. Parágrafo 2º. Não será admitida reiteração de pedido pelo mesmo fundamento. Parágrafo 3º. Os pedidos formulados em desacordo com este artigo serão indeferidos. Parágrafo 4º. O ônus da prova cabe ao requerente. Artigo 187. A pena imposta não poderá ser agravada pela revisão. Artigo 188. A instauração de processo revisional poderá ser requerida fundamentadamente pelo interessado ou, se falecido ou incapaz, por seu curador, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, sempre por intermédio de advogado. Parágrafo único. O pedido será instruído com as provas que o requerente possuir ou com a indicação daquelas que pretenda produzir. Artigo 189. A autoridade que aplicou a penalidade ou que a tiver confirmado em grau de recurso será competente para o exame da admissibilidade do pedido de revisão, bem como, caso deferido o processamento, para sua decisão final. Artigo 190. Deferido o processamento da revisão, o pedido será encaminhado ao corregedor-geral, que designará corregedor auxiliar que não tenha funcionado no procedimento disciplinar de que resultou a punição do requerente. Artigo 191. O corregedor auxiliar determinará seu apensamento ao procedimento disciplinar original e notificará o requerente para, no prazo de 8 dias, oferecer rol de testemunhas ou requerer outras provas que pretenda produzir. Parágrafo único. No processamento da revisão, serão observadas as normas previstas nesta lei complementar para o processo administrativo disciplinar. Artigo 192. Encerrada a instrução, será aberta vista ao requerente para, no prazo de 3 dias, apresentar alegações finais. Artigo 193.
Decorrido o prazo de que trata o artigo 192 desta lei complementar e dentro de 30 dias, o corregedor auxiliar elaborará relatório conclusivo sobre a procedência ou não do pedido e enviará os autos ao corregedor geral, que os remeterá ao Conselho para deliberação. Parágrafo único. Após a manifestação do Conselho, os autos serão remetidos ao Procurador-Geral para: número 1. Decidir sobre o pedido no prazo de 20 dias, sem prejuízo das diligências que entender necessárias para melhor esclarecimento dos fatos. Número 2. Opinar conclusivamente e submeter ao governador do Estado que, quando esse houver proferido a decisão final no procedimento disciplinar objeto da revisão. Artigo 194. A decisão que julgar procedente a revisão poderá alterar a classificação da infração, absolver o punido, modificar a pena ou anular o processo, restabelecendo os direitos atingidos pela decisão reformada. Título 6. Do Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Artigo 195. Fica criado, no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, o Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, FUNPROGESP. Artigo 196. O FUNPROGESP tem por finalidade complementar os recursos financeiros indispensáveis ao aparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado, destinando-se esses recursos preferencialmente às despesas com investimento em inovação tecnológica. Artigo 197. O FUNPROGESP terá como gestor o Procurador-Geral, que designará órgão da Procuradoria-Geral do Estado incumbido de organizar a contabilidade financeira e o plano de aplicação dos recursos. Artigo 198. Constituem receitas do FUNPROGESP. Inciso 1. Dotações orçamentárias próprias. Inciso 2. Recursos provenientes das receitas de outros fundos. Inciso 3. Recursos provenientes de aluguéis ou de permissões de uso de espaços livres para terceiros, onde funcionem os órgãos da Procuradoria-Geral do Estado. Inciso 4. Recursos provenientes do produto de alienação de equipamentos, veículos, outros materiais permanentes ou material inservível ou dispensável. Inciso 5. Rendimentos financeiros dos recursos do próprio fundo. Inciso 6. Outros recursos que lhe forem expressamente atribuídos por lei. Artigo 199. Os bens adquiridos por intermédio do FUNPROGESP serão incorporados ao patrimônio da Procuradoria-Geral do Estado. Artigo 200. O FUNPROGESP terá escrituração contábil própria, observadas as legislações federal e estadual, bem como as normas emanadas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parágrafo único. A prestação de contas de aplicação e de gestão financeira do FUNPROGESP será consolidada na Procuradoria-Geral do Estado por ocasião do encerramento do correspondente exercício. Artigo 201. O Procurador-Geral, mediante resolução, editará os atos complementares necessários ao funcionamento do FUNPROGESP. Título 7. Das disposições finais. Artigo 202.
Os vencimentos e as vantagens pecuniárias dos integrantes da carreira de procurador do Estado e dos ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança referidos, respectivamente, nos artigos 70, 71 e 72 desta Lei Complementar, serão fixados em lei complementar de iniciativa do governador. Artigo 203, 204 alteram outras legislações. Artigo 205. Aplicam-se subsidiariamente aos ocupantes de cargos de procurador do Estado as disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, no que não colidirem com esta lei complementar. Artigo 106. Ficam criados, na tabela 1 do subquadro de cargos públicos SQC 3, do quadro da Procuradoria-Geral do Estado, 170 cargos de provimento efetivo de Procurador do Estado nível 1, enquadrados na referência 1 da escala de vencimento de que trata o artigo 2º da Lei Complementar nº 724, de 15 de julho de 1993, alterada pelo artigo 1º da Lei 8.826, de 11 de julho de 1994. Artigo 207. As despesas decorrentes da aplicação desta lei complementar correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 208. Esta lei complementar e suas disposições transitórias entram em vigor na data da sua publicação, ficando revogado o artigo 3º da Lei Complementar nº 1077, de 11 de dezembro de 2008. Título 8. Das disposições transitórias. Artigo 1º. Os cargos de provimento em comissão, de procurador do Estado assessor-chefe, de procurador do Estado assessor, de procurador do Estado assistente e de procurador do Estado chefe do quadro da Procuradoria-Geral do Estado e da Casa Civil serão extintos 30 dias após a entrada em vigor da lei complementar mencionada no artigo 202 das disposições finais desta lei complementar, fixando-se a partir da extinção dos cargos prevista neste artigo, o cargo de Procurador do Estado nível 5, como paradigma para cálculo de direitos referenciados aos mencionados cargos extintos. Artigo 2º. A partir da extinção dos cargos de provimento em comissão de Procurador do Estado assessor-chefe, Procurador do Estado assessor e Procurador do Estado assistente, prevista no artigo 1º destas disposições transitórias, os cargos dessas denominações, assim como os de Procurador do Estado-chefe, que, por força de disposições legais anteriores, estiveram providos em caráter efetivo, ficarão com a denominação alterada para Procurador do Estado nível 5. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos procuradores do Estado aposentados em cargos das mesmas denominações. Artigo 3º. Fica mantido o regime de trabalho dos integrantes da carreira de Procurador do Estado que, na data da publicação desta lei complementar, estejam sujeitos à jornada parcial de trabalho, caracterizada pela exigência da prestação de 30 horas semanais de trabalho, não se lhes aplicando o disposto no inciso 8 do artigo 118 desta lei complementar. Artigo 4º. Enquanto não completada a assunção dos órgãos jurídicos das autarquias pela Procuradoria-Geral do Estado, a eles continuará aplicável o disposto no artigo 101, caput, da Constituição Estadual, permanecendo os procuradores de autarquia que os integram sujeitos às disposições atinentes a direitos e deveres, garantias e prerrogativas, proibições e impedimentos previstos nesta lei complementar.